é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Jesus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Jesus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para a transmissão de mais um Conexão Jovem Unidos em Cristo. Hoje o nosso tema é como ser constante nas adversidades. Estamos aqui com nossos líderes Magdiel, nosso irmão Murilo, nosso irmão Levi, e hoje temos a honra de ter a ilustre presença do nosso pastor local, pastor Natalino Correia, que estará hoje nos participando conosco aqui desse tema, desse assunto tão importante, tão interessante. Eu peço que você fique conosco até o final, pois Deus tem algo especial para a sua vida. Quero convidar aqui o nosso pastor Natalino já, vindo aqui juntamente conosco, e já damos início a esse trabalho, a essa live tão especial para nós. Por favor, pastor, seja bem-vindo. Você não quer só apertar essa daqui? E você que está acompanhando, compartilhe com os seus amigos, com os seus parentes. Vamos só fazer uma troca aqui. Você Beleza. Isso. Compartilhe, e nos ajude nessa live aí, em nome de Jesus. Pastor? Maravilha. Quero saudar os amados irmãos, os nossos jovens em especial, com a doce paz do Senhor Jesus. Quero externar aqui já os meus agradecimentos à liderança, aqui à diretoria que propôs esse trabalho e que tem enriquecido as nossas vidas. Está aqui o irmão Levi, que já foi apresentado, nosso irmão Murilo, o Rogério e o nosso querido irmão Magdiel. Então esse trabalho tem colaborado aí para o crescimento espiritual da vida dos nossos jovens, e por que não dizer na vida dos nossos irmãos aqui do Jardim Vista Alegre e de demais igrejas que têm visto e ouvido esse trabalho. Eu queria também aqui, irmãos, fazer um agradecimento a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Levi, pela sua esposa, por todo o ministério que tem nos dado liberdade, como sempre deu, para fazer esses trabalhos a qual nós estamos aí fazendo nesses dias aonde se encontra esse distanciamento social. Bem, amados irmãos, dito isso, eu queria parabenizar os jovens pelo tema escolhido. Esse tema de adversidade sobre uma ótica que nós vivemos hoje é um tema
extraordinário. Como ser constante nas adversidades. Antes da gente entrar nessa noite, nesses comentários que eu tenho certeza que os irmãos aqui que estão ao meu lado vão enriquecer, eu queria convidar você também a participar. Por que eu estou dizendo isso? Hoje nós queríamos fazer um formato um pouco diferente, mais dinâmico, se é que podemos dizer assim. A vez de você mandar pergunta aqui nessa live, você ia nos ajudar a enriquecer ainda mais esse tema escolhido pela nossa juventude. Como assim, pastor? Você vai ouvir os comentários dos nossos ilustres líderes aqui e você vai poder mandar aí um incremento ou vamos dizer assim, um comentário sobre o assunto. E nós vamos citar aqui o seu nome e vamos dizer: olha, o irmão tal, jovem tal, está mandando esse comentário a respeito desse tópico que nós acabamos de dizer, e com isso nós vamos enriquecer ainda mais esse trabalho que tem sido muito bem feito pela nossa liderança aqui do Jardim Vista Alegre. Amém? Eu queria também aproveitar, irmão, a oportunidade. Como eu disse para vocês, eu sou um amante da leitura. Vou pedir aqui para o irmão Murilo segurar um pouquinho. E como amante da leitura, né, apaixonado que sou, eu ganho muitos livros dos nossos amados irmãos e procuro lê-lo, não é só ganhar, mas lê-lo. Recentemente, eu adquiri uma Bíblia no aniversário da nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, da CPAD, um lançamento, que é a Bíblia de Estudo Orman. Essa Bíblia eu tenho esfoliado e meditado nela e tem enriquecido muito o meu conhecimento bíblico. Ela tem notas abrangentes de estudo, mapas coloridos, gráficos, reconstituições de cenas e de momentos históricos ali no Antigo e no Novo Testamento, como também o significado das palavras em grego e em aramaico. Então você que é um apaixonado pelas Escrituras, eu quero sugerir a você adquirir essa Bíblia aí, está no nosso catálogo da CPAD. Também, nesse último trabalho que nós participamos ali no Belenzinho, eu, o irmão Murilo e o irmão Rogério, nós tivemos a oportunidade de adquirir também esse livro da doutora Elaine Cruz, chamado Equilíbrio Emocional. Nós assistimos algumas palestras e nós adquirimos esse livro. E eu estou na metade dele e confesso para os irmãos, é um tesouro que vai fazer parte da minha vida espiritual. Então eu convido você, principalmente nesse momento onde nós estamos passando por esse distanciamento social, nada melhor que equilíbrio emocional baseado nas Escrituras. Também está no nosso catálogo da CPAD. Também estou lendo um livro que ganhei, se eu não me engano, do nosso companheiro, irmão Ulisses, que provavelmente está nos assistindo. Quero mandar já aqui um abraço carinhoso. Esse livro também da CPAD, chamado O Ladrão de Túmulos. Olha, irmão, é uma leitura maravilhosa. Eu não vou dar nenhum spoiler aí desse livro, mas se você puder adquirir, está no catálogo, você vai se apaixonar por esse livro. É um livro que tem enriquecido também o meu conhecimento. E para terminar, são dicas de leitura. Eu tive o prazer de conhecer o Mateus Soares, que é o escritor desse livro, que eu posso te dizer que é uma relíquia de conhecimento para os nossos tempos. Ele tem a história, é uma enciclopédia da vida dos personagens bíblicos. Irmão, eu gosto muito de ler sobre os personagens, mas eu confesso aos irmãos que esse livro tem aprofundado o meu conhecimento teológico.
E eu queria convidar você a estar conosco, fazendo essa leitura dos personagens bíblicos. É um livro, não é um livro, Levi, de você pegar e ler inteiro de uma hora para outra. Não, ele é um livro de cabeceira de cama. É um livro que você escolhe um personagem, faz a leitura, depois marca ele, escolhe outro. Convido você a adquiri-lo. Ele está também no catálogo da CPAD. Eu vou pedir para o Levi colocar ele lá, e aí depois a gente passa o nome, se os irmãos assim querer adquirir. Muito bem, amados irmãos, como já foi anunciado, o tema dessa terça-feira é como ser constante na adversidade. É interessante porque a palavra adversidade, ela, quando você olha para o dicionário bíblico, você vê que ela é traduzida por infelicidade, algo que traz infelicidade, algo que traz contrariedade, infortúnio, algo que te traz desconforto. Então, quando nós falarmos aqui de adversidade, nós estamos falando de algo que traz infelicidade, desconforto, tanto na área espiritual quanto na área material. Para citar um exemplo de adversidade, pode ser na área da saúde, uma doença que tem trazido infelicidade para você, isso é uma adversidade. Quem sabe é um problema econômico que você está passando, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, principalmente você que é jovem, e essa adversidade em forma econômica, ou quem sabe você que está nos acompanhando, que não é tão jovem assim, já tem filhos, está passando por uma adversidade, com um problema de vícios dentro de casa, com um filho, vício nas drogas, ou uma filha que está lançada na prostituição. Quem sabe não é nada disso, mas é algo sentimental. Então é algo que te traz infelicidade sentimental. Quem sabe o rompimento de um casamento, quem sabe o namoro que foi desfeito, quem sabe algo que com os pais. Então, quando nós falarmos aqui de adversidade, nós estamos falando de algo que traz infelicidade, desconforto, e talvez você está passando por isso. E aí o tema é como atravessar essas adversidades, mantendo uma vida espiritual constante. O que é constante? Aquilo que não tem variação. Hoje você está na igreja, aí passa uma luta, amanhã está fora da igreja. Hoje você está pulando e falando língua estranha, amanhã está na vida do mundo. Então, como passar por uma luta, uma adversidade, mantendo-se constante na presença do Senhor? E para isso, nós escolhemos aqui um versículo e um personagem bíblico, que eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, porque quando a gente abre a palavra do Senhor, com certeza isso traz alegria ao nosso coração. E nós escolhemos aqui, com a direção do Espírito Santo, um personagem bíblico, a qual já foi feito filmes, foram feitos várias, até novelas, séries com esse personagem, mas que ilustra bem como vencer as adversidades da vida, mantendo-se constante na presença de Deus. Então eu convido você a abrir lá no livro de Gênesis. É uma história conhecida, nós vamos ler apenas um versículo, mas vamos depois explanar aqui, aprofundar. Capítulo 39, no verso 7 do livro de Gênesis, diz as seguintes palavras. Você que está com a Bíblia aberta, em Gênesis, capítulo 39, verso 7. E aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse:
deita comigo. Amados irmãos, nós iremos aqui, durante alguns minutos, falar sobre esse tema baseado na história de José, um personagem conhecido da Bíblia. Nós não vamos entrar aqui na família, com detalhe de nomes, irmãos, datas, mas tirar momentos a qual ele sofreu várias adversidades e mesmo assim continuou constante na presença de Deus. Eu quero aqui abrir um parênteses e tomar a liberdade de mencionar o nome de uma irmã, a qual é líder da nossa juventude aqui no Vista Alegre. Está aqui o seu esposo, o irmão Magdiel, a qual eu aprendi a ter um carinho muito grande por esse casal, em especial, eu tenho certeza que ela está nos assistindo, a irmã Lauriane. A irmã Lauriane, ela, nos últimos anos, tem enfrentado essa adversidade na área da saúde, e eu tive o prazer de conversar com ela uma certa feita na minha casa, e perguntei para ela como ela enxergava essa situação dela. E ela vai lembrar, se ela estiver nos vendo, eu tenho certeza que está. E ela disse assim: pastor, eu estou vivendo cada dia o seu dia, um dia, mas na presença de Deus. E aquilo que a Lauriane falou mexeu comigo. E eu olhei para ela, e a partir daquele momento eu já tinha um carinho muito grande por ela. Naquele momento em diante, eu comecei a admirá-la mais ainda. Por quê? Porque hoje nós vamos falar de adversidade e se ficar constante na fé. E a Lauriane mexeu com os meus pensamentos, porque ela disse algo fundamental naquele momento, a qual ela tem passado por essas adversidades. É como ela enxergou essa adversidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque você que vai participar junto conosco, isso é só uma introdução que eu estou dando, vai ver que como nós enxergamos a adversidade e como nós agimos diante da adversidade é o que vai nos levar ao sucesso ou ao fracasso. Como nós enxergamos e agimos na adversidade é o que vai nos manter constante ou andando uma vida de sucesso, de excelência, ou levar uma vida de fracasso. Então aqui eu quero já, a partir desse momento, começar a analisar alguns momentos de adversidade na vida de José e pedir aí a participação dos nossos irmãos que estão assistindo, e nós vamos dar aqui um tempo para cada irmão aqui, sentado junto conosco, comentar sobre esse momento da vida de José. Então eu convido você novamente a abrir a sua Bíblia, e um dos momentos, Magdiel, que José passa por uma adversidade, eu acho que já começa bem ali na sua juventude, na casa dos seus pais. Porque o capítulo 37 diz que José, ele ganhou uma túnica do pai dele. E isso causou muita intriga para José, porque despertou um sentimento de inveja dos seus irmãos. Então, esse momento é o momento que José começa a passar por uma adversidade, e uma adversidade não fora da sua casa, não no mundo. E eu acho que a maior adversidade que a gente pode enfrentar não é no mundo, mas é dentro da nossa própria
casa com as pessoas que nós amamos. E eu queria já aqui passar a palavra aqui para que o nosso irmão Magdiel analise esse momento de adversidade que José passou com a família dele, com essa questão da inveja. Então, irmão Magdiel tem toda a liberdade. Queria primeiramente dar a paz do Senhor para todos, cumprimentar todos que estão online conosco, dizer que é uma honra, um prazer estar aqui do lado desses grandes homens de Deus. Digo com toda a humildade que vim aqui hoje para aprender um pouco mais. Mas como nos foi dada a oportunidade, eu gostaria de também colocar um ponto de vista e aí depois escutar os meus companheiros também para a gente aprender. Mas falando sobre a inveja, uma coisa que me chama a atenção, meu pastor, é que a inveja que os irmãos de José sentiam dele, eles não queriam, era uma inveja que assim, eles não queriam ocupar o lugar de José, mas eles não queriam que José tivesse a túnica, mas eles também não queriam colaborar com a casa do pai deles. Então é uma inveja que assim, eu não quero que o senhor tenha, mas não é que eu quero que o senhor tenha. Vamos dar um exemplo, como nós estamos falando para jovem. Tem um jovem que tem um carro, por exemplo. Não é aquela inveja de que, poxa, eu quero ter o mesmo carro que ele. Não, eu não quero que ele tenha, mas eu também não quero ter. Porque em nenhum momento, e aí vocês me corrijam, dão outra linha, mas em nenhum momento eu vejo os irmãos de José se colocando à disposição para fazer o que José fazia. José cuidava do pai. E qual dos irmãos cuidava do pai? Para que tivesse também o amor do pai. Porque o que chamava a atenção deles era que o pai de José amava mais a José do que os seus irmãos, porque José cuidava mais do pai, José estava mais junto do pai. E a Bíblia não nos relata de nenhum dos filhos que dedicou também um tempo para cuidar do pai, para chamar esse amor do pai, como José fez. Nenhum dos irmãos dele fez isso. Então essa questão da inveja, que os irmãos de José não tinham inveja de José, mas não queriam fazer o que José fazia, o cuidado que José tinha com o pai, para que ele também tivesse uma túnica, porque nada impedia de o pai dele fazer 2 túnicas, 3 túnicas? Não. Impedia? Não. Mas por que eles também não quiseram chamar a atenção, falar, poxa, o que José fez para ganhar uma túnica? Vamos fazer nós também, poxa, para a gente ganhar uma túnica também? Mas em nenhum momento eles fizeram isso. Eles falaram, não, a gente não quer que José tenha túnica, mas a gente também não vai fazer nada para ter. Então é uma inveja aí de um modo que não dá para entender. Eu acho que foi bem colocado aí pelo nosso querido irmão Magdiel, e eu queria ouvir o Rogério também. Rogério, qual é o sentimento quando você está tendo um problema onde os outros irmãos, que isso é uma adversidade, traz uma infelicidade para José, ver que os seus irmãos estão com inveja dele? Então, como que você vê essa questão da pessoa perceber que os próprios irmãos estão sentindo inveja? Eu acredito que ele se sentiu frustrado, né? Porque, ou na nossa linguagem popular, apunhalado pelas costas, né? Poxa vida, ninguém espera de um irmão fazer isso com a gente. De dentro da nossa casa, alguém agir com uma trairagem, digamos, na linguagem popular hoje, né? Ele se sentiu traído ali, a ponto de saber entender o que estaria acontecendo com ele naquele momento. Poxa vida, meus irmãos fez isso comigo, realmente, é isso mesmo que eu estou vendo? É isso que eu estou percebendo? Né? E aí José se sentiu frustrado, ficou chateado ali, né? E sem entender o que estava acontecendo. Mas tudo aquilo ali é consequência da inveja, né? E das coisas que vinham acontecendo antes, né? Na vida dele. Então o José se sentiu ali traído, né? Apunhalado pelas costas pelos próprios irmãos, a ponto de ficar frustrado, triste, né? Mas sem saber entender o porquê de tudo aquilo que vinha acontecendo com ele. Olha, essa colocação, você vê que está ficando bom o negócio, né? O irmão Magdiel deu uma visão do quadro, o Rogério trouxe aí 3 palavras que me chamou a atenção e eu vou passar a bola para o Murilo.
Porque José estava passando por uma adversidade no meio da sua família, ou seja, era algo que estava trazendo infelicidade para ele dentro da sua família. Porque quando a adversidade é externa, vamos chamar assim, que é para o lado de fora, você tem o conforto da família. Mas quando a adversidade é dentro do lar, como você vai fazer para superar isso? Então o Rogério usou aqui 3 palavras, e eu gostei dessas palavras que o Rogério usou, que essa adversidade que José estava enfrentando trazia para ele, em relação aos seus irmãos, à sua família, frustração. E também um sentimento que ele foi apunhalado, foi essa palavra que você usou, apunhalado pelas costas. Então o Rogério usou uma palavra muito forte aqui, nessa noite. Foi forte, Rogério, que você usou aqui. Traição e frustração. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque esse tema diversidade, às vezes a pessoa está congregando dentro da igreja, um jovem, e ele se sente traído pelo amigo dentro da igreja, pela sua liderança, às vezes, por uma pessoa que ele confiava e que ele jamais imaginava que ia fazer aquilo com ele. Então tem muitos jovens, eu não estou dizendo aqui no Vista Alegre, mas quantos jovens estão dentro da igreja enfrentando? Por isso que eu disse que esse tema que vocês escolheram foi fantástico, parabéns. Porque quantos jovens estão sentindo frustrado, e essa palavra muito forte que o Rogério usou aqui, traídos, apunhalados pelas costas. Aí eu queria passar para você, Murilo, como ser constante quando você tem uma frustração e você se sente traído dentro da sua família ou dentro da própria casa de Deus. Como manter a fé? O que José fez aí nessa ocasião? Como você vê que ele passou? Eu estou falando desse momento específico de traição, de inveja, frustração dentro da sua família. Como que você enxerga que ele superou essa parte, ou nesse momento ainda ele não tinha superado isso? Amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e agradecer a todos que estão junto conosco nessa live. Um tema muito importante, muito bom. O pastor fez a questão aqui de enfatizar sobre como que José conseguiu ser constante no momento de traição dos irmãos. Do ponto de vista, não somente José, não somente os irmãos tinham uma parcela de culpa também, como o pai também tinha. O pai podia muito bem, Jacó, podia muito bem amenizar, podia muito bem fazer que os irmãos não tivessem tanta inveja de José, né? Logicamente sabemos que José não tinha culpa, mas a fé dele em Deus, que ele tinha em Deus, que fazia ele continuar prosseguindo. Ele não colocou culpa em nenhum momento, a culpa entre os irmãos, pela inveja que os irmãos tinham com ele. Pode ver que ele foi inocente. Quando ele sonhou, teve o sonho, ele chegou para os irmãos e disse: eu sonhei isso, inocentemente. No final, ele não põe a culpa, ele sabia que tudo era um propósito de Deus na vida de José. E como que ele continuou prosseguindo? Porque ele sabia que Deus era com ele. No versículo, no capítulo 39, chama atenção, pastor, que nesse capítulo 39 tem 4 versículos. Me chama a atenção. 4 versículos, você que está ouvindo e vendo a gente nessa live. 4 versículos falando: o Senhor estava com José. 4 versículos aqui nesse capítulo. O Senhor estava com José. Então, a certeza que Deus estava com ele não fazia que ele criasse uma raiz da amargura dos irmãos, e sim ele entendesse que tudo era um propósito de Deus. Por isso que ele conseguiu passar aquele momento do início dentro da família dele. O Murilo foi muito pertinente em acrescentar mais uma personagem
nessa questão da frustração. Mas eu queria manter essa linha de como ele conseguiu ser constante nesse momento de frustração, que ele se sentiu traído. E eu gostei que você colocou aqui que em nenhum momento José acusa os seus irmãos ou alguém por essa frustração. Apesar de ele pode ter se sentido traído, ser sentido frustrado, mas ele coloca aqui algo que me chama a atenção. O Murilo coloca que ele não acusa ninguém. E eu poderia colocar aqui já aí para você que está passando por esse momento de frustração, talvez traição dentro do seu ambiente até familiar ou eclesiástico, que essa dica que o Murilo foi buscar aqui na Bíblia já começa a dar um norte para nós. Não acusar ninguém no momento que nós sentimos ferido, porque nós podemos machucar outras pessoas. Então, uma das coisas que ajudou José a passar por esse momento foi que ele não saiu atirando em todas as direções, ele ficou quieto. Eu acho que o silêncio aí. Me lembrei, inclusive, você que gosta de Bíblia, e eu gosto muito desse versículo, eu estou explorando essa colocação do nosso irmão Murilo, porque ele foi muito feliz em dizer que ele não acusou ninguém, ficou em silêncio, porque você vai perceber isso em outras ocasiões, que José ficou em silêncio. Por isso que Lamentações, capítulo 3, verso 26, Jeremias diz assim: e esperei em silêncio a salvação que veio do Senhor. Então você que está passando esse momento de adversidade, meu irmão, aguarda em silêncio, porque Deus vai tirar essa frustração do seu coração. E eu queria aqui agora passar aí a palavra para o nosso querido levita, o irmão Levi, até combinou, Levi, levita, e colocar para ele um outro ponto dessa história. Ele passou por isso, não acusando ninguém, e eu queria que você explorasse aqui, Levi, uma palavra que o Murilo deixou como deixa para nós, que além dele não acusar ninguém, em várias partes, não só do capítulo 39, mas do verso 37, todos os momentos que ele passa por uma adversidade, a Bíblia diz assim: e o Senhor era com ele. Então, no momento que ele está passando de frustração e traição, eu acho que você poderia comentar um pouco mais sobre isso. Qual é a diferença de o Senhor estar conosco de quando ele não está? Porque muitos que se sentem traídos cometem suicídio, pessoas que são traídas pelo cônjuge mata a esposa, os filhos, depois se mata. Mas José se sentiu traído, frustrado pela essa inveja, igual você colocou, ele pode ter colocado isso, mas nós dissemos que ele não acusou ninguém, e a Bíblia diz que o Senhor era com ele. O que isso faz de diferença na sua visão, irmão Levi? Paz do Senhor a todos que nos acompanham. Quero aproveitar aqui um gancho aqui do nosso irmão Daniel Oliveira. Ele mandou assim um comentário aqui, ó: não temos muitas vezes como controlar a ação da outra pessoa, porém temos que ter um coração perdoador para ser constante. Maravilha. Então assim, a gente não tem como controlar a ação da outra pessoa, mas a gente tem que buscar controlar a nossa ação, né? A gente tem que pensar muito bem o que a gente vai fazer antes ou depois de algo que aconteceu. E sobre o fato dessa colocação que o Murilo colocou maravilhosa, que o Senhor estava com ele, é porque ele tinha intimidade com Deus. Através do seu pai Jacó, eu acredito por ele ter muita proximidade com seu pai, então ele ouvia muitas histórias de Abraão, de Isaac, né, com seu pai, então ele orava com seu pai, né? Então assim, a diferença de você estar com Deus, cara, ou não, é bem diferente de você estar com qualquer pessoa.
Porque é muito fácil chegar aqui no Murilo e falar assim, ô meu amigão, a gente estamos juntos aqui, tá? Porque você precisar. Mas ele sabe que na hora que a coisa apertar, mas será que o Levi vai estar comigo mesmo? Será que ele vai dar a linha nisso daí, né? Será que ele vai sair fora e vai deixar eu numa saia justa aqui, né? Então eu acredito assim que por ele ter muita fé em Deus, em que ele ouviu, essa intimidade com Deus, né? Que Deus sempre teve com ele. E se a gente pegar a história de José do começo ao fim, né? Ele tem muita intimidade com Deus e a ponto de Deus trazer para ele revelações de sonhos, né? Então assim, é uma coisa assim sobrenatural, é uma coisa assim inacreditável. Eu chegar aqui e contar um sonho para você e falar, não, eu tenho a revelação desse sonho, né? Não, mas peraí, você não sabe, você não está vendo como eu vi no meu sonho, né? Então assim, Deus ter essa intimidade, ele tem essa intimidade com Deus, né? Isso é o diferencial. Você ser íntimo com Deus ou você ser íntimo com qualquer outra pessoa, como na própria palavra diz, né, que maldito é o homem que confia no homem, né? Quando eu leio isso, o pastor diz assim, que eu não posso confiar em mim mesmo, né? Eu não posso confiar em mim mesmo, porque o meu coração é enganoso, né? Então assim, eu não estou vendo o que está no seu coração, só Deus, né? Então, como Deus soberano, eu prefiro confiar somente em Deus, ter essa confiança total em Deus, que eu sei que na hora que eu precisar Ele vai me atender. Que maravilha. Como que é o nome do nosso irmão que participou, falando do perdão? O presbítero Daniel Oliveira. O meu sogro. Ele fez uma outra colocação aqui, pastor, só para o senhor dar sua colocação. Ele já tinha dito, né? José tinha um dom maravilhoso, sempre estava cuidando de alguém, na casa, no cárcere, no palácio e no país. É verdade. Está crescendo a quantidade. Quero agradecer aí a participação. E você que está nos ouvindo, continua nos mandando aí a sua participação, que nós estaremos aqui lendo e com certeza vai enriquecer. Pastor, o senhor me fazer duas colocações? Pode, com certeza. Na questão de José, que você falou, ele era zeloso, ele fazia tudo, ele fazia com carinho, com dedicação. Isso atraía a inveja e a desconfiança das outras pessoas. Hoje a gente faz alguma coisa na casa de Deus, ou por alguém, as pessoas olham para nós e falam assim, mas com qual interesse você está fazendo isso? As pessoas acham que tudo que você faz é com interesse, mas não, a gente faz por amor, por dedicação, por carinho. E uma outra colocação que eu queria fazer foi um fato que aconteceu comigo um tempo atrás aí, há um tempo, que eu estive numa situação difícil, traído, uma situação de dificuldade muito difícil ali, e naquela hora que eu assumi uma coisa na cabeça, mas o Espírito Santo falou assim comigo, eu lembrei daquele hino, eu cuido de ti, né? Eu cuido de ti. E eu falei assim, meu Deus, eu podia, eu pensei em mil uma coisa, mas eu pedi uma coisa para Deus. Eu falei assim, Senhor, me dê sabedoria. Pedi sabedoria, Senhor, me dê sabedoria para conduzir essa situação. E realmente, irmão, eu tinha todo motivo para chutar o bardo e fazer, mas não, eu conduzi com sabedoria e venci. Que maravilha. Com sabedoria a gente vence. A adversidade, ela passa, dificuldade passa, mas você precisa ter sabedoria e direção de Deus para poder passar. Com certeza. Amados irmãos, esse primeiro tópico que foi a família, eu acho que ficou bem claro para os irmãos que essa adversidade trouxe frustração, foi um momento de traição, foi colocado muito bem aqui que o pai, nós não vamos entrar nesse detalhe, como ele era filho da sua amada, inclusive a sua mãe não poderia ter filho, e aí Deus abriu a madre dela, e ele amava mesmo mais a José, e isso talvez um outro tema. Muitos pais têm causado adversidade na vida dos filhos por amar mais um do que o outro, mas esse é um outro assunto. Mas o que ficou claro para nós aqui é que José passou por essa adversidade na família, e ele passou por isso confiando em Deus, porque ele ouvia, segundo Levi aqui, muito bem colocado, o pai dele comentando do Deus que era com ele. Falamos da fé, que teve fé nesse momento. Então, para você que está passando por isso dentro da sua família, tenha fé, tenha a palavra de Deus. Foi dito aqui pelo presbítero Daniel, perdoar os irmãos. Isso vai ajudar você a ser constante nesse momento de adversidade na família. Mas eu queria continuar nesse tema adversidade e ir para o verso 24.
do capítulo 37. O capítulo 37, no verso 24, diz que, como a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, a inveja não parou somente em tratar mal o seu irmão José. Os irmãos dele não ficaram só em tratar ele mal, não, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Eles partiram para algo mais grave. Começou com a inveja, mas vai terminar na morte. E isso é importante a gente ficar atento, né? A raiz de amargura, inveja. E o verso 24 diz assim: e tomaram e lançaram numa cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Foi um outro momento de adversidade. Agora, não era só palavras, as palavras que ferem, que machucam, é uma adversidade, mas agora é uma adversidade física. Eles partem para tirar a alegria e a felicidade de José de uma maneira física. Como? Pegando ele e atirando ele para morrer numa cova. E esse momento foi um momento difícil na vida de José, porque se ele olhasse para qualquer lado ali dentro da cova, com certeza só ia vir um sentimento de morte. Tinha que olhar só para cima. Então eu queria pedir agora a participação do nosso irmão Magdiel. Como é que ele vê essa situação, esse quadro, e como José se sentiu agora, não só ferido com palavras, mas ferido, agredido fisicamente pelos seus irmãos. Como que você vê esse quadro, irmão Magdiel? Meu pastor, é muito interessante que quando a gente vê os irmãos dele jogando ele na cova ou na cisterna, dependendo da tradução da Bíblia, parece uma coisa ruim, né? Mas quando a gente avalia que os irmãos dele queriam matar ele, e é quando Jesus fala assim, que a boca fala, o coração está cheio, quer dizer que a gente fala aquilo que a gente sente, e se a gente fala, a gente também faz. Então, veja até onde os irmãos deles estavam dispostos a chegar por conta da inveja que a gente começou. Os irmãos dele estavam dispostos a matar ele. Ele estava vindo e falou: rapaz, vamos matar aquele caboclo. Olha que situação. Que adversidade. Que adversidade. Não era nem jogo. Depois, quando você fala assim, vou jogar na cisterna, eles iam ganhando, porque os irmãos dele iam matar ele. Se não fosse Rubem intervir, o negócio ia. Mas enfim, respondendo a pergunta do pastor, é uma situação, pastor, que assim, eu tive irmão em casa, né? E eu sou o irmão mais velho. E a gente tem que admitir que quando a gente brinca com os irmãos, às vezes a gente faz umas brincadeiras mais brutas com o irmão, né? Mas eu, como irmão mais velho, é o seguinte: a gente sempre tem aquelas brigas de irmão. O meu irmão é homem, eu tenho 30 anos, o meu irmão vai fazer 24. Então são 6 anos de diferença. Mas com o irmão, quando a gente vai brincar com aquele negócio de lutinha, a gente nunca vai para bater de verdade, ainda mais que nós somos mais velhos. A gente bate, mas é aquele soco assim, só para falar que está dando soco. Estou falando isso, aplicando para você que é jovem, que está em casa. Por quê? Porque a gente tem dó, fala, pô, é meu irmão, cara. Eu não posso, eu com 6 anos de diferença, se eu for dar um esporro no meu irmão, eu vou machucar ele. Mas o que me chama a atenção aqui é que os irmãos dele não tinham dó porque ele era irmão mais novo, não. Eles estavam dispostos a ir o mais longe possível, por conta da inveja. Então, como José viu isso, olha, eu acho que o sonho que ele teve foi muito forte para ele se manter calmo nessa hora, para ele se manter sereno, porque em nenhuma parte da história a gente vê José revidando, e nem quando ele pôde revidar ele não revidou. Então, eu acho que José superou isso com muito temor a Deus. É a única resposta temor. Que eu consigo achar. Muito bem, eu gostei dessa palavra, temor a Deus. O Magdiel colocou muito bem. Às vezes, carinhosamente, dá um tapa no irmão, apesar que esse negócio de agressão não é bom, mas criança, jovem é assim mesmo. Mas
Os irmãos de José, a inveja levou eles a querer matá-lo. E por que não dizer, irmão, que o primeiro homicídio do mundo foi entre dois irmãos, motivado pela inveja. Então você que está nos ouvindo aqui, você que é jovem, você que já é mais maduro na fé, o inimigo, porque isso é coisa do inimigo, desde da fundação do mundo ali, dois irmãos que era para se amar, um teve inveja do outro e matou. E aqui nós estamos vendo um Satanás agindo da mesma forma. Então você que está nos ouvindo, esse tema que o jovem escolheu foi extraordinário. Essa adversidade que muitos enfrentam dentro da sua casa, e por que não dizer muitos que são crentes, que às vezes colocam uma inveja do irmão dentro da igreja que está prosperando, ou do irmão que está indo bem no casamento, ou no trabalho, ou nos estudos. Peça para que Deus tire isso do seu coração, porque isso pode ocasionar uma morte espiritual e física. E já passando para o meu amigo Rogério, você tem filhos, 2 filhas, eu sou até suspeito de falar, mas como você vê, aproveitando o gancho do Magdiel, que foi muito bem, você vê uns irmãos querendo matar. Olha para mim, a palavra é forte, hein? Matar o seu próprio irmão por causa da inveja. Como você vê isso? Matar, a morte. É que na verdade os irmãos já estavam na linguagem popular de saco cheio de José, né? Porque assim, o irmão mais novo sempre procura provocar os mais velhos, né? Eu sou o irmão mais velho, aí o meu irmão era pequeno, sempre provocava eu e meus irmãos, né? E aí os irmãos já ficaram naquele ponto, falando, o que nós vamos fazer? Sempre tem um mais exaltado. Não, vamos matar, vamos acabar com isso, vamos acabar de uma vez por todas com tudo isso. Mas essa não era a solução, né? Daí o Magdiel falou de Rubem, interviu, né? Peraí, o outro já teve um mais centrado ali, não, vamos calma, não matar ele, nós vamos judiar do pai, né? Nós vamos castigar o pai e vai ficar pior para nós. Aí pensaram no que fazer e naquela hora surgiu a caravana ismaelitas, né? Aí falou, ontem vai dar, vamos vender ele, né? Aí nós inventamos uma história, né? E pelo pai nós não vamos ser culpados. Porque na verdade eles estavam, bem dizer, praticamente de saco cheio, né, de José. Eles queriam mesmo dar um fim nisso tudo, né? Mas porque José, o irmão mais novo, provocava eles, né? O pai gosta mais de mim, uma linguagem popular, né? O pai gosta mais de mim do que você. Ou eles imaginavam isso, né? Muitas vezes José não tinha essa intenção, né? Mas aí eles queriam mesmo já dar um fim em tudo. Vamos resolver essa questão, vamos acabar com tudo, porque eles não aguentavam mais. Essa era a verdade, né? Irmãos, você percebeu que o Rogério, ele mexeu na ferida agora. Rogério, você mexeu na ferida. Porque você disse aqui com as suas palavras agora, que um dos motivos, eu mandei você analisar a questão de querer matar o irmão, querer matar o José, e você disse que era uma forma deles atacar o pai. Olha que coisa impressionante. O Rogério colocou aqui que essa adversidade que José estava passando, na realidade era uma forma dos irmãos de José atacar o pai. Então eles faziam isso com José para poder atacar o pai. Por quê? Porque o pai amava mais José. Como eles não poderiam matar o pai? Vamos matar quem ele gosta. Eu queria fazer um parênteses aqui essa noite. Irmãos, olha para mim aqui. O diabo não pode, escute isso, tocar e nem machucar de jeito nenhum o nosso pai. Satanás não tem condição nenhuma de atacar o nosso pai, que se chama o Jeová Todo-Poderoso, nosso Deus. Mas como ele não pode
atacar o nosso pai, ele ataca os filhos. É uma maneira dele ferir o pai. Às vezes você está passando por essa adversidade e fica perguntando: o que eu fiz? Que eu estou passando por essa luta? Meu irmão, você não fez nada. Muitas vezes o inimigo está colocando essa adversidade na tua vida, porque é um jeito dele querer ferir o nosso Deus, porque Deus te ama, e como ele não pode colocar, vamos dizer, adversidade para Deus, coloca para você. Então eu tenho uma palavra profética para o seu coração aqui essa noite. Acalma o teu coração, você não fez nada de errado. Você colocou bem, era uma maneira. José não fez nada de errado, ele não tem culpa se o pai amava ele, mas os irmãos não queriam saber, usado pelo inimigo. Olha que coisa. E aí eu já passo a bola para o meu irmão Murilo, porque essa adversidade aqui, o tema é como ser constante. Como ser constante quando os nossos irmãos querem nos matar. Olha que coisa aí profunda. E aí eu pergunto para o Murilo, você colocou aqui da outra vez que um dos motivos que faz a gente ser constante nesse momento é que Deus é conosco. E nesse versículo fala também isso. E jogaram José na cova e Deus era com José. Até porque o lugar onde eles estavam era um lugar que eles foram para lá porque tinha muita água. Muita água. E aí essa cisterna era para estar cheia, mas ela estava vazia. Se tivesse cheia, tinha morrido. Então já mostra que Deus era com ele, porque a cisterna estava vazia. Como que você vê esse episódio dessa mão de Deus nesse momento de adversidade de José, para que ele conseguisse ser constante? Aqui nós vemos agora que a inveja dos irmãos de José não estava só nas ofensas, né? Bem colocado o irmão Magdiel aqui, não ficou só nas ofensas, porque iniciou com as ofensas, né? Com José, mas naquele momento não estava mais só em ofensas, ele queria matá-lo mesmo. E ali José, estando naquela cisterna ali, o pastor bem colocou que não tinha água, já era uma providência de Deus ali. Providência de Deus. Já era uma providência, já era um livramento de Deus ali. E eu creio que quando tiraram José de dentro da cisterna, ele tinha certeza: meus irmãos desistiu de querer fazer algo comigo. Eu acho que na cabeça dele passou isso, porque na minha cabeça, ou na sua de qualquer um aqui, passaria também, né? Tiraram eu da cisterna, vai me deixar voltar para casa. Mas não era isso que eles, porque eles sabiam que se ele deixasse José voltar, José ia fazer aquilo que ele fazia antes, contar tudo para o pai, o que os irmãos estavam fazendo. Resumindo, José, mesmo dentro da cisterna, mesmo dentro da cova, ele não perdeu a fé dele. Ele continuou com a fé dele firme, e mesmo que ele não sabia que ainda tinha muita coisa para vir ainda na vida dele. Nós vamos falar disso. Tinha muita caminhada, dali até no Egito. Não, nós vamos falar disso. Tinha muita coisa. Então a fé que José tinha não foi abalada. Mesmo jogado na cisterna. Mesmo jogado na cisterna. Mesmo jogado para morrer. Mesmo jogado para morrer. Jovens, você muitas vezes deve passar algum momento de dificuldade e fala: não quero ir para a igreja. Não quero mais servir a Deus. Se tranca no quarto. Não quer mais saber de nada. Aí vai a mãe bater na porta lá: filho, vamos se arrumar para ir para a escola dominical. Eu não quero saber de nada. Jovem, entenda que o que os jovens passam hoje nem se aproxima daquilo que aquele jovem José estava passando naquele momento. E entenda que o mesmo Deus que estava com ele é o mesmo Deus que está com você. Muito bem. Amém. Levi, depois desse comentário do Murilo, só me resta te perguntar uma coisa. Quando José se vê ali, as esperanças dele de viver de novo ou de ir para casa, você acha que estava chegando ao fim? Ou você acha que ele estava mais fortalecido ainda, acreditando que o milagre ia acontecer? Eu acredito que ele ficou abalado, sim. Porque quem que, como diz a Aline Quesada, né? Um abraço para a Aline que está nos assistindo.
Inclusive foi ela que nos sugeriu esse tema, maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Como ela disse, né? Quem que nunca pensou em jogar a toalha, né? Quem nunca pensou em desistir, né? Imagina você estar no fundo do poço, sozinho, né? Você olha para um lado e você não vê nada, é só escuridão, né? Mas também tem um segredo, né? Porque quando José olhava para cima, ele via a luz, né? Aleluia. Essa veio quentinha, hein? Essa foi boa, estou anotando. Anota aí, pastor. Eu acredito que a gente não vai concluir esse tema hoje, não. Vai ser mais umas 2, 3 lives aí. E um detalhe também, para corroborar com a sua colocação, é que é o seguinte: nós precisamos ficar esperto que quando nós estamos no fundo do poço, alguém joga uma corda, se é algo tão fácil, né? Porque certamente, como o pastor colocou, José estava no fundo do poço, jogaram a corda, o que ele imaginou? Ele falou bem assim: acabou, Estou livre agora. estou livre, meus irmãos vão me puxar que eu vou pôr a vida melhor. E não, piorou. Então toma cuidado você quando você está no fundo do poço, entre aspas, em alguma situação, que alguém vem com uma proposta muito fácil para você sair, que vai mudar rapidamente. Cuidado, quando você está no fundo do poço e acha que não pode piorar, no caso de José, piorou. Amados irmãos, nós vamos prosseguir, né? Temos ainda mais um bloco, mas eu queria dar uma pincelada nesse bloco, dizendo para você que está nos assistindo, que as adversidades que nós enfrentamos, muitas vezes, é Deus querendo mudar a nossa história. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? A partir desse momento agora, que os irmãos comentaram, e todo mundo conhece a história, ele vai ser retirado dessa cisterna, e vai ser vendido lá no Egito. Mas eu quero chamar a sua atenção que essas duas adversidades que ele sofreu até agora, que foi com a família, e agora ele está sendo transportado para o Egito, essa adversidade que levou José a ser vendido a partir de agora para o Egito, vai mudar a história do Oriente Médio. Olha que coisa fantástica, olha os projetos de Deus. Essa adversidade, anota aí, que José passou até agora, vai mudar a história do Oriente Médio. Por que eu digo isso? Porque nós bem sabemos que lá na frente vai haver uma fome muito grande, e não vai salvar só a família de José, a nação de Israel, olha para você ver, vai ser conservada, mudando toda a geografia bélica, territorial daquela região do Oriente Médio. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque essa diversidade que você está passando agora, quem sabe, é Deus querendo mudar a sua história, fazendo o que estava fazendo com José. Quando a Bíblia diz que o Senhor é com José, nós temos a ideia que José agora está prosperando. Pastor, o senhor está ficando louco. Como José está prosperando? Os irmãos têm inveja dele, joga ele numa cova, e o senhor vem com essa ideia que José está prosperando? Tá, irmão. Primeiro, essa inveja que ele tem, ele prosperou. Por que ele prosperou? Porque ele aprendeu a ter autocontrole. Ele não saiu acusando, já foi dito aqui. Segundo, ele jogou dentro da cisterna, mas foi dito aqui pelo Rogério e pelos demais irmãos, que não era para ele ser jogado na cisterna, era para José ser o quê? Morto. Mas ele não foi, ele prosperou, ele não foi morto, e agora ele é retirado da cisterna, que me faz me lembrar agora, você que gosta de Bíblia, me faz me lembrar o Salmo 121, quando o Levi me deu a deixa ali, que ele olhou para cima. Aleluia. Eleva os meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro? Só tem um lugar, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, na realidade, vamos passar para o próximo bloco. Pastor, deixa eu só ler Pode ler aqui.
Marivane Bueno, obrigado pela participação. Vou ler sua participação aqui. A inveja é a podridão dos ossos. Se os ossos estiverem podres, qualquer embate contra o corpo o derruba. Olha, bela colocação, viu, Marivane? Que Deus abençoe, e é isso mesmo. A inveja é a podridão dos ossos. Temos aqui vários irmãos. O Levi quer mandar um abraço para os que estão nos acompanhando. Só vi uma sala aqui, ó. Meu amigo Daniel Dias, lá de Maringá. Um abraço para você, querido. Brian Martins, Otoniel Egert, Luiz Henrique Reis, meu cunhado, Robertinho, Greida Souza, Ana Santos, Gedilson está nos acompanhando. nosso querido Gedilson, olhando para cima e vendo a luz. Muito bom. É isso aí, Gedilson. O Gedilson é um companheiro nosso. Eu já quero agradecer em público aqui. Ele sabe que nós temos um carinho muito grande, o nosso líder geral da Confradel, e ele sempre tem colaborado aqui conosco. Amados irmãos, vamos passar para o último bloco? Senão nós vai louco. Mas esse tema é muito bom, esse tema foi muito bom. Mas vamos para o último bloco, que é o bloco que foi o tema que nós usamos o versículo como tema, que diz assim, ó: aconteceu que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José, no verso 7, e quis deitar com ele. Alguém pode dizer, pastor, isso não é adversidade? Geralmente, a mulher do capitão, que no caso Potifar, era uma mulher muito bonita, e ele fazia parte ali da corte. Então a mulher dele devia ser muito bonita. Agora José está dentro da casa, tomando conta praticamente de tudo. Diz a Bíblia que José teve a oportunidade de estar governando tudo ali dentro da casa de Potifar. E agora eu acho que é uma das maiores adversidades que José vai passar. Você vai dizer, mas por quê, pastor? Porque eu acho que enfrentar os irmãos foi difícil, foi a inveja, tentaram matar, mas agora é uma adversidade que vai mexer num campo difícil do ser humano e do jovem principalmente. Por quê? Porque vai mexer com o poder. Quem não quer ter poder? E vai mexer também com a parte sexual. Veja bem, se ponha no lugar de José. Agora, além de tomar conta de toda a riqueza de Potifar, ele que mandava e desmandava, agora a mulher de Faraó está dando bola para ele. Se qualquer outro jovem podia pensar assim: eu estou longe da minha terra, estou longe da minha família, estou comendo do bom e do melhor, tenho o que eu quero, e para ajudar, a mulher do patrão está me dando bola, querendo dormir comigo. Negócio excelente aos olhos humanos, como diz por aí, negócio na China. Alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas foi um momento, foi uma vibe, não é assim que os jovens falam? Foi uma vibe, foi uma coisa momentânea, ela se atirou. Não, a Bíblia fala que ela planejou, não foi uma vibe, como diz o jovem, foi uma vibe, um impulso, não, ela planejou isso e ficou ali, ó. Então não foi vibe não, foi constante também. Então não foi. E aí, olha para você ver a situação. José poderia dizer aí: olha, negócio da China, negócio muito bom. Por que eu estou dizendo isso? Isso é uma diversidade muito grande, porque vai mexer com a fidelidade dele com Deus, dele com o próximo, e com a parte da sexualidade, do sexo. Por que eu estou dizendo isso? Muitas jovens que estão me ouvindo aqui
está passando agora por essa adversidade. Talvez os seus irmãos não tentaram te matar, não te jogaram numa cova, mas você pode estar enfrentando a mesma adversidade que José enfrentou. Qual? Na parte sexual. Talvez um professor lá na faculdade está pressionando você para ter relacionamento sexual. Quem sabe um namorado que tem uma condição financeira um pouco melhor está te pressionando para você ir para a cama com ele. Quem sabe jovem que está me assistindo, a qual a namorada está dizendo: você não é homem não, esse negócio de sexo é normal. Quem sabe você está passando por essa adversidade na área sexual. E nós vamos analisar aqui como foi que José venceu. E eu estou falando com jovens, mas não é só jovens não. Quantos maridos têm caído no laço do maligno nessa adversidade, traindo as suas esposas? Ou quantas esposas têm traído o marido? E eu não estou falando do mundo, eu estou falando dentro da igreja, na parte sexual. Por que não dizer obreiros, que muitas vezes caem nessa parte sexual, quando enfrenta essa adversidade? Então nós vamos ver como José foi constante nesse episódio. E aí eu vou pedir agora, vou começar ao contrário pelo Levi. Como vencer, Levi, essa adversidade na área sexual? Talvez os empregados da casa, Magdiel, podia estar trolando lá, José. Fosse assim, eu pegava, puta mulherão, você não vai pegar, puta filé, não é assim que eles falam? Ficava tudo trolando lá José. Como José foi constante nessa adversidade, irmão Levi? Eu vejo que José estava no estreito, né? Você é jovem. Eu não sei, a Bíblia, eu procurei, não vi relato de José ter tido relações com outra mulher, contato físico, ter namorado, relacionamento, né? Então eu acredito que José possivelmente era virgem também. O negro na flor da pele, né? Talvez aquela curiosidade que bate no adolescente, no jovem, então nós passamos por isso, né? Mas assim, o recado que eu deixo assim para os jovens é orar sem cessar, ser constante em oração, né? Você colocar Deus no meio do seu relacionamento, né? Quando você for namorar, fala assim: Senhor, esteja comigo, né? E vigiar a sua mente, né? Então você deve orar e vigiar, né? Para não cair. Molevi colocou muito bem. Você está escutando aí, não só você jovem, essa parte sexual que José está enfrentando essa adversidade. Ele está dizendo orar e vigiar. Mas eu vou tacar mais pimenta nessa conversa nossa, que eu digo assim: orar e vigiar é importante, Levi. Só que tem uma coisa: a Bíblia diz que quando a mulher de Potifar partiu para cima do José e pegou ele, a Bíblia diz que ele não orou e nem vigiou. Diz que ele fugiu. Ele fugiu. Por que eu quero chamar a sua atenção e nós vamos passar para o Murilo? Muitas vezes o segredo é fugir. Às vezes o jovem está lá pegando ônibus, aí aparece um mulherão na frente dele com os peitos quase de fora, de mini saia, e ele continua ali: não, eu tenho oração, estou vigiando. Irmão, foge, muda de lado. Às vezes é o varão que é casado, está subindo a rua, aquela vizinha está lavando a calçada com aquele shortinho, só misericórdia. Ao invés dele mudar, passar por cima, mudar para o itinerário, eu estou orando e vigiando, estou forte. Fuja. A Bíblia diz que não é para enfrentar, a Bíblia diz que é para fugir. E José venceu essa adversidade porque ele fugiu, ele foi constante. Existe um provérbio, Magdiel, eu já vou passar para o Murilo, nessa pimentada que eu dei de fugir, eu quero que você fale sobre isso. Mas existe um provérbio, capítulo 14, você que gosta de Bíblia, Provérbios 14, verso 2, que diz assim, ó: há caminhos que para o homem parece direito. É um negócio, um moerão, vou pegar. Mas a Bíblia diz que são caminhos de morte. Você que está me ouvindo aí,
está passando por essa adversidade, cuidado, tem caminhos que parecem direito, mas são caminhos de morte. E aí o Murilo vai agora comentar um pouco sobre fugir dessa estratégia de José, de fugir da tentação. Já imaginou um moerão, a Gisele Bündchen lá correndo, querendo abraçar, pegar o peão, e ele correndo? Fala que você é doido. Como o jovem é visto? Um jovem que foge dessa diversidade chamada relação sexual fora do casamento. Como você vê o jovem fugindo disso? Desde o primeiro tópico que nós começamos a comentar aqui, a diversidade de José foi sobre a inveja com os irmãos, né? A lei de palavras. Depois nós vimos que era uma diversidade sobre sangue, porque queriam matá-lo, Agressão física, né? Agressão física. E agora nós vimos uma diversidade já carnal. Agora, por que José fugiu? Essa é a questão. Por que ele fugiu? Por quê? Porque primeiro, você que está ouvindo, primeiro ele foi leal e fiel a Deus. Ele foi fiel e leal a Deus. Ele tinha convicção da fidelidade dele com Deus. Depois ele foi fiel com Potifar. Mas a fidelidade primeiro dele foi a de Deus. E ele tomou a atitude de fugir, né? Porque nós temos esse poder que Deus nos deu, dotado, de tomar decisões. E ele tomou a decisão de ser fiel a Deus, lá no início, dentro da cova, e lá dentro da casa de Potifar. Teve mais um ponto também, né? Que ele respeitou ela para ela ser uma mulher casada, então ele sabia que ele estaria fazendo algo errado, então ele respeitou ela também. Sim. Então, quando a pessoa, é interessante que o Levi falou, é verdade mesmo, mas quando a pessoa coloca o jovem, ou o obreiro, ou que está nos ouvindo, coloca a sua fidelidade primeiro em Deus, primeiro temor a Deus, o resto das coisas seria mais fácil acontecer. Será que naquele momento, Murilo, ele conseguiu avaliar tudo que ele tinha a perder e a ganhar? Ou não deu tempo? Ou nessas, eu acho que não. Nessas vezes, porque assim, foram várias vezes. Foi. Será que uma vez ele não pensou? Ele falou bem assim, porque pai, ele analisando, falou, pai, amanhã não mesmo. Mas ele falou, e aí, eu tenho duas opções, eu fico com ela ou não fico? Ele falou bem assim, ó, vamos analisar o que eu tenho a perder, o que eu tenho a ganhar. E a primeira coisa que ele ia perder era comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Pai, não vale a pena. Então, Isso é legal de colocar. Quando ele decidiu, porque eu creio que não foi nesse momento que ele decidiu ser fiel a Deus e a fidelidade, foi quando ele era mais jovem, lá na casa do pai dele, de servir o pai dele, o Deus do pai dele. Aí nós colocamos um ponto. Primeiro ele honrou a Deus, e depois Deus honrou a ele. Primeiro nós honramos a Deus, primeiro nós somos fiéis a Deus, primeiro nós somos leais a Deus. na adversidade. Na adversidade. É verdade. Por isso que ele fugiu. Senão ele ia terminar caindo ali se não fosse fiel a Não Deus. ia ser constante. Não. Então, eu até falo aqui para quem é casado. A mulher, ela tem que se preocupar com o marido. Primeiro, o marido tem que temer a Deus. Porque se ele temer a Deus, ele foge da adversidade. E vice-versa. E vale para as moças e para os moços que querem namorar. E pegar alguém que seja temente a Deus. Eu queria. Eu posso colocar um comentário aqui? Pode sim. Daniel colocou aqui, ó, o limite do corpo, dos nossos sentimentos, nós temos que conhecer. Muitas vezes fugir é a opção, não tente enfrentar. Exatamente. Na verdade, o Maguiel falou assim que talvez José pensou, avaliou. Eu acredito que ele não tinha opção. O jeito era fugir. Leal a Deus, fiel a Deus. Ele pensou rápido, o negócio é correr. Não deu outra opção. Por quê? Porque o amor dele por Deus era maior. Eu vou passar a bola para o Rogério, depois para o Magdiel, mas eu quero tacar mais fogo um pouquinho nessa parte, Rogério. Mas eu queria fazer um comentário que eu achei importante. Comentário não, né? Eu queria reforçar o que foi dito pelo Murilo. Eu não tenho dúvida que essa adversidade que ele está passando, o que fez ele fugir, a pergunta foi boa do Murilo, ele já fez a pergunta, usou essa figura de linguagem, uma retórica, que é não querer pecar contra Deus. Por quê? Essa resposta está no próximo versículo, que é o 9.
Olha o que diz você que está com a Bíblia na mão. Vamos usar ela, ó. Verso 9. Ninguém é maior que eu nessa casa, é José falando. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti, quer dizer, a mulher. Porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, eu faria este tamanho mal? E aí vem agora o porquê ele fugiu, que é o que o Murilo colocou muito bem. Ele disse assim: por acaso eu pecaria contra Deus? Ou seja, o que faz a gente ficar constante na adversidade é o desejo de querer continuar santo, independente se não tem ninguém vendo. Lá na faculdade não está ninguém te vendo, lá na rodinha dos seus amigos que é crente não tem ninguém te vendo, lá trabalhando no seu trabalho às vezes não tem ninguém aqui da igreja te vendo. Mas se você tiver o desejo de não pecar contra Deus, você vai ser constante. Mas eu queria devolver aqui para o Rogério uma pergunta seguinte. Rogério, preste atenção. Eu fico imaginando quando ele estava passando por essa adversidade, os colegas dele falando: rapaz, você vai perder esse mulherão? Porque o jovem enfrenta isso, Rogério. Como você vê essa cena que ele fugiu, as pessoas falando dele. Aliás, até antes dele fugir, porque todo mundo ali na casa sabia que aquele mulherão estava dando bola para ele. E quando você vê um jovem, por exemplo, que tem uma menina que não é crente, uma piriguete, dando bola para um jovem crente dentro da igreja. O jovem é temente a Deus, não quer pecar, mas de repente aparece uma piriguete e começa a tentar. E aí, como que você vê os comentários sobre esse jovem? Ele é boiola? O que ele é? Eu trago isso para a minha vida pessoal, que quando eu era jovem, assim, adolescente, né, os colegas não zombavam, né? Então, você mesmo colocava em questão a minha sexualidade. Então, você não é homem, cara. Você não faz isso, não. Não vai pegar esse bueirão? Não, os caras falam: você não faz isso, você não faz aquilo. Não, sou crente, faço servo de Deus, fiel a Deus. Não queria pecar? Não queria. Firme, confiante ali, no que acreditava, né? Constante, né? E eu via ali José, se ele fizesse aquilo, ele estaria traindo a confiança do seu patrão. Porque lá no versículo 6 fala assim que deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que ele não sabia que estava com ele. Quer dizer, confiou nele, né? O Potifar confiou nele. Se ele fizesse isso, ele estaria traindo a confiança do homem lá do patrão, né? E o próprio, a consciência dele ia pesar, né? Mas algo mais forte fazia com que José não cedesse. Era o quê? O amor por Deus. Ele tinha um motivo muito mais forte para não ceder. É o amor por Deus, o que ele aprendeu com seus pais, os valores que foram ensinados para ele lá na infância, tudo que ele aprendeu, aquilo ele guardava aquilo com carinho, com zelo. E aí ele fazia o que? Ele fazia: se eu fizer isso, vou estar traindo o meu patrão, mas estarei traindo a Deus. Traindo o meu amor por Deus. O amor por Deus que tinha por Deus era tão grande, a ponto de ele rejeitar tudo isso, a ponto de ele afastar, né, de não ver outra situação, a não ser fugir, né? Então, quer dizer, quando nós amamos a Deus, os obstáculos nós vencemos. Isso é um obstáculo na vida de José. Por quê? Todo mundo sabe que jovem, adolescente, o testosterona ferve na veia, né? Ele está ali. E quando acontece essa situação hoje, no mundo que nós vivemos, o jovem não pensa duas vezes, né? Cede, né? Mas eu quero dizer para você que ser constante, né? Que tem um motivo maior. Qual é o motivo? O amor a Deus. E tudo isso vale a pena. Sabe por quê? Eu venci isso. Testemunho próprio, eu venci isso. E qual foi? Eu tive uma juventude abençoada na direção de Deus. Deus me usou muito do jovem, eu era regente dos jovens. Nós tínhamos um grupo, pastor, de jovens, que na minha época eu vou lembrar disso, de 120 jovens mais ou menos, um grupo grande. Quando eu regi aquele grupo assim, aquele grupo enorme levantava para louvar a Deus, né? E Deus me honrou daquela forma. Eu fiquei quase 8 anos regendo um grupo de jovens. Então, quer dizer, vale a pena ser constante, vale a pena ser fiel e vale a pena vencer, fugir, né, das aparências do mal. Ô pastor, e será que o que não fez a diferença para ele foi o seguinte: ele ter conhecido o outro lado da moeda da traição? Porque ele sabia como era ser traído.
Ele falou bem assim, porque ele tinha sido traído pelos irmãos dele. Ele falou, bom, se eu trair a confiança do meu Deus e do meu patrão, eu sei o que eles vão sentir, porque eu já senti isso. E ele disse isso. E eu não quero que eles sintam a mesma coisa que eu senti, porque eu sei como é que é ser traído. Ele, na realidade, o Murilo colocou aqui, como você colocou, primeiro vem o temor a Deus. Ele falou, não quero pecar contra Deus. E também, quem teme a Deus, também respeita o seu semelhante. Ele colocou. Mas eu queria provocar você um pouquinho mais, Magdiel, que é o último bloco, para a gente fazer a conclusão. Eu queria provocar você um pouco mais, porque ele sofre uma outra adversidade. Agora ele foge, só que ao fugir, ele é obrigado a deixar até a própria roupa. Significa dizer que muitas vezes, você fugir do mal, você pode ter perdas. Nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas, Magdiel, eu queria que você falasse um pouco, porque agora ele vai ser acusado de tentativa de estupro. Irmão, se hoje uma pessoa que é acusada de crime sexual, ele vai para a cadeia, hoje ele já é escorraçado e às vezes morto. Imagine agora, naquela época, uma pessoa ser acusada, um estrangeiro, de tentar violentar a mulher de um capitão. E ele sabia que ele não fez isso. Então, Magdiel, é um momento de adversidade extrema. Ele foi fiel a Deus, mas vai ser acusado e preso por tentativa de estupro. Eu queria que você falasse quando a gente é acusado, mesmo fazendo a coisa certa, e vai pagar o preço. Eu gostaria só de fazer um adendo nessa fugida dele aqui, no capítulo, no verso 12, meu pastor, que ele diz que ele deixou as vestes dele. Eu estava meditando essa palavra aqui e eu me lembrando da época, que a gente está falando para jovens, eu tenho que aplicar para jovens. Na época que nós brincávamos, acho que todos nós quando éramos crianças, tinha aquela brincadeira que ele pega-pega, né? Lembra quando alguém, assim, ainda mais nós que somos homens, pegava a gente pela camisa? O que a gente fazia? A gente virava assim dos avessos, assim, arrancava a camisa e continuava correndo sem camisa. Então, olha o que a gente tinha que fazer para arrancar a camisa, e a camisa ficava na mão da pessoa que queria nos pegar, ou do irmão, ou qualquer coisa que a gente estava brincando. José fez algo parecido, cara. Então não foi um fugir do seguinte, a mulher estava só dando em cima dele. Não, filho, ela enquadrou ele, falou desse, agarrou, partiu para cima. Já visto que as vestes dele ficou na mão dela. Então foi algo muito brutal. E ele ter sido acusado de algo que ele não fez, eu só consigo tentar me colocar no lugar dele para saber como eu me sairia. E hoje eu tento nos colocar hoje, quando nós somos, nos dias de hoje, somos somente pré-julgados, a gente já acha ruim. Ainda mais no caso dele, que ele não foi pré-julgado, ele foi julgado, porque o patrão dele falou, não, você errou, e o levou preso. Eu só consigo dizer que o sonho que ele teve foi muito forte, a comunhão que ele teve com Deus. O pastor estava indicando um livro ali, de nós termos controle emocional. O controle emocional dele naquele momento foi absurdo, porque eu no lugar dele, certamente eu tentaria argumentar, falaria, não, foi isso, foi aquilo, pode perguntar para os empregados, pode perguntar para não sei quem, eu tentaria debater, Magdiel, tentaria debater. Fala, não fiz. É uma acusação terrível. Não, você está louco, eu nunca fiz isso, meu patrão, eu amo você, tudo que eu fiz, eu jamais faria isso. Mas pastor, ele não argumentou, cara. Eu vou anotar até o que você está falando. É o respeito que tinha pelo patrão. Ele não argumentou, eu não sei, porque a gente não consegue identificar corretamente o que Deus tinha falado no coração dele, mas eu só consigo entender que ele entendia que aquilo fazia parte do processo. Eu falava, não, eu tenho que permanecer assim, para que Deus realize aquele sonho que ele me fez sonhar. Eu preciso passar por isso, eu preciso ser lapidado, e isso aqui deve fazer parte do processo, porque certamente uma pessoa com as habilidades dele, a habilidade de liderança que ele tinha, iria argumentar.
E a Bíblia não relata em momento nenhum que ele nem reclamou, nem argumentou e nem... depois ele virou governador. Não, vamos chegar lá, calma aí, vamos para a conclusão depois, vamos nos blocos. Eu só posso dar Pode. Em Mateus capítulo 5, versículo 10, que diz assim: bem-aventurado, quer dizer, bem feliz, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Ele foi injustiçado. Né? Então ele foi bem-aventurado porque Deus depois... De novo nesse versículo, Deus fala e Deus foi com ele. Mas eu queria finalizar esse bloco e ir para a conclusão. É só concluir para os jovens, só para aplicar para os jovens. Pode. Só para aplicar para você, jovem. Então, quando você for injustiçado, saiba que você tem que ter paciência. Analise a situação. Faça como José fez. Será que isso não faz parte de um processo? O que você precisa aprender com isso quando você for injustiçado? Permaneça tranquilo. Não entre não tente fazer com as suas próprias mãos. Não tente fazer com as suas próprias mãos. Mantenha-se tranquilo, como José fez, porque ele sabia que ele fazia parte de um propósito maior. Muito bem. Eu acho que nós estamos... Tá uma maravilha. Você vê como está gostoso aqui, irmão? É uma benção. Eu quero novamente parabenizar os organizadores, os irmãos que nos acompanham. Nós estamos indo para a conclusão, mas eu queria finalizar esse bloco recapitulando algumas coisas que foi dito aqui. Gostei muito da palavra que foi enfatizada aqui: não pecar contra Deus. Inclusive, você que gosta de Bíblia, nós estamos dando vários versículos aí. Versículo 119 do Salmo 119, verso 11, diz assim, aliás, verso 11, é isso mesmo, diz assim, confirma aí, ver se é o verso 11 mesmo, e diz assim, olha, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. José guardou a palavra de Deus no coração dele. É isso que você precisa fazer, você que está passando por adversidade, para você não pecar contra Deus, para você ser constante. Guarde a palavra, como diz o salmista. E eu, pegando o gancho aqui para concluir o bloco do Magdiel, foi comentado muito aqui, já foi falado isso, que ele não argumentou. Eu gostei disso. Mas por que ele não argumentou? A pena para tentativa de estupro por um oficial romano era pena capital. Então, a pena de José era pena de morte. Então, ali naquele momento, a pena que teria que aplicar para José não era prisão, era pena de morte. E José sabia disso. Então, ele estava no lucro. Então, ele não argumentou nada, ele falou, mas peraí, eu ia morrer, eu vou ser preso, eu estou no lucro. Então, ele não argumentou, ele ficou em silêncio. Por que eu estou pegando esse gancho do Magdiel, que ele colocou muito bem? Porque às vezes, irmão, o momento que você está passando, se você falar, vai complicar mais ainda. Essa diversidade que você está passando, se você for argumentar ou falar, porque se José fosse argumentar e falar, a pena era a pena capital. Então, às vezes, esse momento que você está passando de adversidade, para você continuar constante, fique quieto. Porque se você falar, pode piorar a situação. Você vai piorar a situação. Porque ele era pena de morte. Então ele ficou, opa, peraí, eu estou no lucro ainda com tudo isso. Então toda essa diversidade que você está passando, você ainda está no lucro. Deus ainda está te guardando. Aleluia. Você ainda está vivo. Você ainda está andando. Como diz a Lauriane, um dia por vez. Não é isso, Lauriane, que você fala? Um dia por vez, está no lucro. Não é verdade? Então, encerrando esse bloco, a diversidade, ser constante, vimos aqui, eu quero ir para o final. Porque o que acontece no final? E esse é o tema da conclusão, e eu vou dar a oportunidade mais de agora era 2 minutos, agora vai ser 1 minuto para cada um, e nós vamos concluir. É que os irmãos conhecem a história. Ele vai preso, mas aí tem sonhos na cadeia, e aí ele é convidado a apresentar a Faraó. E nessa questão que ele é convidado a apresentar a Faraó, eu queria ler aqui, que Faraó manda chamar ele, e aí você que está com a Bíblia aberta, olha que coisa, Faraó manda chamar ele, e
Está aqui no verso, no capítulo 39, 41. Muito bem. É 40. Versículo, a partir do versículo 38. Eu anotei aqui para a gente ir para. Que eu quero fazer essa. É 25. Na realidade é 41. 41 e 25. Então disse José a Faraó. 41, 16. Você que está com a Bíblia aí aberta, esse do 41, verso 16. Olha o que respondeu José a Faraó. Então, Faraó tem um sonho, aí, não vamos entrar nos detalhes, José é trazido para mim ir para que eu quero concluir aqui junto com os irmãos. Aí José diz assim, ó, ele é chamado para interpretar o sonho de Faraó, e Faraó fala, é você que interpreta sonhos? Aí ele responde assim, ó, respondeu José a Faraó dizendo, isso não está em mim, é Deus que dará a resposta para Faraó ou para esse sonho. O que você quer dizer com isso, pastor? Nós falamos de adversidade, de ser constante, mas tem uma outra coisa importante para a gente concluir. O que acontece quando a gente passa pela adversidade e continua constante? José passou por todas essas adversidades e foi constante. O que aconteceu com ele? Eu queria deixar uma deixa e eu vou pegar os comentários dos meus companheiros. Primeiro, depois que você passa pela adversidade e fica constante, acontece uma coisa interessante. Você cresce espiritualmente e como pessoa. Sabe por quê? Porque no capítulo 37 de Gênesis, no verso 5 e verso 7, o Rogério colocou aqui, mas como José era chato? Você colocou isso. Você colocou isso, eu notei aqui. Por que ele era chato? Porque ele dizia assim, eu sonhei, eu fiz, pode ler lá, ele diz, o sonho é dele. Depois que ele passou por essa adversidade e foi constante, ele mudou o discurso. Agora ele cresceu. Ele não é mais aquele menino chato. Agora ele fala assim, não sou eu. A primeira coisa que ele fala, olha, eu não sou o cara. É Deus. Depois que você passar por essa adversidade e for constante, você vai crescer. Você vai deixar de ser o cara, de ser a última bolacha do pacote, apesar que fala que estão quebrada, a última Coca-Cola do deserto, e vai dizer assim, eu não, é Deus que faz na minha vida. Então, eu queria ver com os meus companheiros o resultado, em 1 minuto aí, cada um, vamos começar pelo Levi de novo, as benéfias de passar por adversidade e ser constante. A primeira dela que eu já deixei aqui, é que ele cresceu, ele parou de falar que era ele, e agora ele atribui tudo ao nosso Deus. Levi? Eu vejo nesse contexto todo da história de José, aprendendo um pouquinho mais com você aqui hoje, que essas adversidades, esses momentos adversos, esses momentos de solidão de José, momentos difíceis, estreito, né? Ele preparou José e levou José ao destino que Deus tinha para ele, que era o propósito que Deus tinha na vida de José. E por ele ser tão constante, eu vou mais além do fim, por ele ser tão constante, que Deus cuidou até dos ossos de José depois que ele morreu. Boa. Porque ele pediu assim, eu não quero ficar aqui. Quando vocês entrarem na terra prometida, eu quero que meus ossos vão para lá, e vocês têm que prometer para mim. Bom, Levi, muito bom. Aí que eu penso assim, mas quando José falou, depois que o povo saiu do Egito, passou muito tempo. Até depois de morto. Passou muito tempo. Isso aconteceu na vida de José até depois que ele morreu. Então Deus cumpriu tudo que ele tinha na vida de José, até depois de morto. Levi, peraí, Levi. Você está dizendo, então, você está dizendo aqui para nós, que além dele ter crescido espiritualmente, deixou o eu dele, você está dizendo que mesmo depois de morto, porque ele foi constante na adversidade, continuou com seu coração em Deus, Deus guardou ele. A Bíblia? Você está dizendo isso que está aí na Bíblia. Não, que está aí na Bíblia. Eu creio que você está falando que está escrito na Bíblia. Gênesis 50, do 22, deixa eu ver, vamos ler aqui no 25, Gênesis 50, 25.
E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e farei transportar os meus ossos daqui. Mas eu estou chamando a atenção, é lógico que está aí na Bíblia, conheço bem o texto, mas o que eu estou querendo chamar a atenção é fazer um paralelo. Se você que é constante na adversidade, continua firme com a sua fé em Cristo, ainda que morra, Aleluia. Deus ainda vai continuar cuidando de você. Olha para você ver, depois da morte, você ainda vai ter cuidados de Deus. Olha que você vê, olha que maravilha! Ele vai trazer você até a vida, se você for constante agora. As nossas orações, elas são uma semente, né? Eu já vi assim, casos, pessoas contar assim: olha, a minha mãe, ela orava muito pela gente. Minha mãe orava muito pela gente, a gente não queria saber de ir para a igreja, não queria saber de Deus. Mas depois que minha mãe morreu, aconteceu tudo aquilo lá, né? As orações da minha mãe, né? Ela não viu, mas aconteceu. Irmão Murilo, quais os benefícios de ser constante nas adversidades? Olha, todos nós sabemos que quem conhece o produto é aquele que faz. Não é verdade? O fabricante que faz, ele conhece o produto. E quem nos fez foi Deus. E Deus nos conhece muito bem. Sabe que nós precisamos passar para ser uma pessoa melhor. José era fiel e leal, mas depois de toda essa diversidade, ele foi um homem mais compassivo, mais misericordioso. Pode ver que quando ele encontrou os irmãos, ele não perdoou imediato. Não houve perdão imediato. Foi depois que ele fez toda aquela, vamos dizer assim, aquela chantagem, todo aquele mecanismo que ele fez. Foi quando ele viu e falou: não, eu tenho que perdoar. Então eu creio que um dos pontos positivos, porque todos nós sabemos, você que está aí nos assistindo sabe que não é fácil perdoar. E quanto mais a pessoa, quanto mais os irmãos, o mal que os irmãos fez para José, mesmo ele sabendo, pastor, que tudo aquilo era um propósito de Deus. Naquele ponto ele estava entendendo, ele sabia que era um propósito de Deus, de levar José ali para conservar a nação que Deus tinha prometido. Não é verdade? É um projeto. Mudou a história do Oriente Médio. Mudou. Do mundo. Então, resumindo, só para aprender, ele aprendeu a perdoar. Porque eu deixo uma pergunta aí agora aí. Não vou responder essa pergunta para você aí. Você perdoaria se alguém fizesse o que fez com José? Então ele foi a pessoa mais compassiva, mais misericordiosa, mais bondosa, tudo isso que ele passou. Rogério, Pastor, posso falar Pode. Tem algumas pessoas que estão participando aqui, né? Eu queria agradecer a vocês, o Daniel também fazendo novamente a participação. Todas as coisas contribuem, as conclusões, né? Todas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ter essa confiança nos faz seguir em frente rumo ao céu. Também a irmã Marivane Bueno: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É verdade. Amém. Boa noite para todos vocês. Boa noite para você, irmã. E só para corroborar aí com a próxima pergunta do pastor, o livro de Josué, no capítulo 24 e verso 32, pastor. Livro de Josué, que para conhecimento é um livro que está sendo estudado esse semestre pelos jovens, um livro maravilhoso. Josué 24 e 32, a conclusão do que o Levi falou. E também enterraram em Siquém os ossos de Josué, que os filhos de Israel trouxeram do Egito. De José. Então ele pediu e Josué concluiu no final da sua vida. Depois de muitos e muitos anos. Irmão Rogério, queria que você comentasse também, nesse minuto aí, que as lições depois que você é constante na adversidade. Já foi falado aqui que nós ganhamos aí os cuidados de Deus mesmo depois da morte. Aprendemos a ser paciente, misericordioso, deixamos de falar do eu. O que mais, Rogério? Na verdade, a gente, um dos benefícios é gozar das bênçãos de Deus na nossa vida, né? Tudo que Deus tem preparado para nós, se você for persistente, como você ser fiel, como você cavando, né, à procura de um diamante,
né? Você vai chegar até ele. E você vai poder o quê? Se beneficiar daquilo. É que nem a pessoa quando está furando um poço, ela está cavando, ela não sabe onde está a água, mas ela sabe que ali tem água. E ela vai cavando a ponto até chegar no lençol freático, e ali vai encontrar água, e ela vai poder se beneficiar daquilo. Assim, é ser constante, é ser firme, confiante, porque você sabe que você vai ser abençoado lá adiante, você vai gozar daquilo que Deus tem preparado para você, né? E tudo na nossa vida é lição para aplicarmos mais adiante, né? Tudo que o José aprendeu lá atrás, sofreu lá atrás, jogar na cisterna, ele perdoou os irmãos dele, né? Ele sentiu traído pelos irmãos, ele não quis fazer o mesmo com o patrão, o mesmo com Potifar, porque se ele fizesse aquilo, ele sabia qual era o sentimento. Então, tudo que a gente aprende hoje, passamos hoje, sofremos hoje, é lição para amanhã você passar para a sua geração, para a sua família, para os seus alunos, seja quem for. O que eu passei lá atrás, o que eu vivi lá atrás, eu passo para os adolescentes hoje, passo para você que está assistindo, entendeu? Então, ser constante, fica firme, confiante, porque a vitória virá. Né? A gente não vai morrer no deserto, não, fica tranquilo, você vai gozar das bênçãos de Deus. Aleluia, Deus. Magdiel, já foi falado aqui, mas tenho certeza que sempre tem mais alguma coisa que a gente aprende quando a gente é constante na adversidade. Eu acho que o maior benefício que José teve, por ele ter sido constante, fiel, zeloso, foi a bênção que ele teve na casa dele para com as famílias dele. Os filhos de José, eles foram e eles deram nome para duas Manassés e Efraim. Manassés e Efraim. Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar. Exatamente, para duas das 12 tribos de Israel. Entenda que eu acho que na vida de José se cumpriu, que Deus pode fazer abundante mais do que pedimos ou pensamos. É verdade. Porque certamente ele nunca sonhou com isso. Isso ele não sonhou. Mas Deus realizou na vida dele, mesmo sem ele ter sonhado, porque ele foi fiel. Amém. Amados irmãos, o Levi já está preparando, nós vamos terminar louvando, mas eu queria agradecer você. Espero que você cresceu espiritualmente e também biblicamente junto conosco. E eu vejo assim, companheiros, estou parecendo já agora do sindicato, eu vejo o seguinte: a Bíblia, ela é bem clara. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 28, ele diz assim, ó: tudo, mas tudo mesmo, colabora para o bem daqueles que amam e obedecem o seu decreto. Então, tudo que você está passando, você que ama a Deus, toda a adversidade, continue constante, tudo que nós já falamos aqui, porque tudo colabora para o seu bem. Vale a pena abrir mão de momentos passageiros. José ia ter uma noite de prazer, talvez uma semana com a mulher de Potifar. Ele abriu mão disso, porque Deus tinha algo maior para ele. Então, se você abrir mão aí de tudo esses momentos que o mundo tem oferecido, que é momentâneo, Deus tem algo maior para você, como teve para José. Os planos de Deus vão se cumprir na sua vida, se você for constante na adversidade. Antes do Levi cantar, eu quero fazer uma oração para você, abençoando a tua vida, e que Deus te fortaleça com o Espírito Santo, para você atravessar essa adversidade, sendo constante na presença do Senhor. Quero agradecer também, tem vários irmãos, nós temos aqui também o Bruno Romão, que está nos acompanhando. Deus tem uma palavra profética para você: seja constante, não importa o que aconteceu, Deus tem algo grande para a tua vida. Quero também. O Gilberto está mandando um abraço aqui, Todo dizendo, abraço, pessoal do Amazonas. mandando que Deus preparou José para desfrutar de uma posição privilegiada no Egito. Isso é maravilha, pode mandar um abraço aí. Um abraço a todos do Amazonas que estão nos assistindo aí, a amizade que eu tenho lá, o pastor Marcos, a irmã Rita, todos que nos acompanham aqui, agradeço a todos vocês. Amém. Quero agradecer você que nos acompanhou até agora, ajudou. Sem você aí, ia ser mais difícil fazer essa aula. Então, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com a sua participação dinâmica, com esse grupo seleto de liderança aqui, quero agradecer aí a nossa participação especial da pessoa que é responsável pela parte técnica, irmão Igor, com o suporte da irmã Flávia. Deus continue abençoando vocês. Vamos fazer uma oração? Meu Deus, Pai querido,
Senhor, eu quero te agradecer pela vida, Senhor, de cada servo teu que colocou esse projeto, Senhor, em prática aqui. Papai do céu, continua abençoando essa liderança, a todos os irmãos que têm nos acompanhado aí pela internet, pela participação desses irmãos. Senhor, venha abençoar, venha fortalecer, meu Deus, esses irmãos que têm passado pelas adversidades, momento de luta, que talvez tenha trazido infortúnio para a sua alma, momento de desemprego, quem sabe um problema com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa. Oh meu Deus, dá vitória, que nós continuamos constantes, Senhor, na tua obra. Espírito Santo de Deus, nós aprendemos aqui essa noite que o Senhor tem algo maior, o Senhor tem algo grande para as nossas vidas, meu Pai. É o que eu lhe peço, Senhor, fortalece o teu povo, em nome de Jesus. Vamos louvar, terminar louvando o nosso querido irmão Levi. Posso dar uma finalização? Antes de finalizar, agradecer as pessoas que eu pedi, que a gente compartilhou e que atenderam o nosso pedido, né? E convidar você para lá no YouTube. Nós estamos com um canal no YouTube, pastor, para se inscrever. Conexão Jovem Unidos em Cristo, né, Levi? Isso. Assina lá, né? Vai lá, se inscreva lá para a gente poder ter uma participação lá. Dá um like, né? Dá uma like lá. Esse vídeo vai para lá depois. Esse vídeo vai para lá depois. E depois o pastor vai estar fazendo alguns vídeos para postar lá. Nós também estaremos fazendo. Vamos estar enriquecendo esse canal no YouTube, que vai servir de bênção para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Então vá lá no YouTube, lá, Conexão Jovem Unidos em Cristo. Vai lá, se inscreve lá, para a gente poder estar tendo uma participação maior no YouTube. E agradeço, e convidando você para a próxima semana, terça-feira que vem, às 19h30, estaremos aqui de novo, né? Mesmo tema? Mesmo tema, segunda... com outra visão, outra personagem bíblico, mas estaremos aqui enriquecendo o seu conhecimento com nossas colocações. E agradecer ao pastor pelo apoio, pela participação. Eu que agradeço vocês. Obrigado. Não pode esquecer de dar o joinha lá no canal, né? Dá o joinha, dá o joinha. Vamos louvar o Senhor. O Murilo quer fazer uma consideração, querido? Não, só quero agradecer a todos mesmo a presença do pastor Ilustre aqui, nos ajudando aqui nesse momento aqui. E você vai lá e dê um like, eu estou reforçando lá no canal do YouTube, se inscreve lá, compartilha esse canal aí, que possa ser uma bênção, não somente para você, mas para todos aqueles que te acompanham também nas redes sociais. Eu vou já me levantar, que eu fiquei sentado com o Foi bem assim. Passando um pouco da hora hoje, né?